A gente tem mais uma oportunidade de ouvir o Espírito Santo. Queria chamar o pastor Daniel, que é o nosso segundo ministro nessa noite. Assim como o pastor Tércio, eu vou deixar ele se apresentar. Quero te pedir, levante sua mão para nós estarmos abençoando a vida dele. Pai, obrigado pela vida do pastor Daniel, pela disposição do coração dele em trazer a tua palavra nessa noite. Que o Senhor use cada palavra, cada exemplo, cada coisa que o Senhor já ministrou no coração dele para nos trazer. Que nós possamos ser confrontados com a tua palavra e cheios do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Samuel. Deus abençoe. Uma boa noite a todos. Pode sentar em nome de Jesus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém? Muito feliz de estar aqui de novo com vocês. Sempre uma honra muito grande fazer parte desta iniciativa maravilhosa dessa igreja, que é a Conferência Imersos. Estivemos aqui na primeira, estamos aqui na segunda, e se Deus nos permitir, vocês também, nós estaremos aqui nas próximas, em nome de Jesus. Amém? Muito feliz de ver o Tércio aqui ministrando, é uma referência para nós no estado. Para mim, a igreja é uma das igrejas mais bonitas que eu conheço. Só perde para a Seara. Pô, gente, dá uma moral aí, né? Parabéns. Então, ver aqui meus amigos, eu não vi o Wagner, mas eu vi a pastora Elisandra ali, meus amigos ali da Shalom, onde eu congrego ali em Porto Alegre. Também o pastor Leandro, Catedral de Gravataí. Sempre uma honra tê-los conosco. Muito feliz aqui ver o pessoal ali de Rio Grande, que veio com a gente. Eles são mudos, todos mudos, eles inclusive, eles só atendem, a irmã da Libras está chegando aqui. Pessoal de Rio Grande, amém? Feliz de estar com vocês aqui. Também um amigo que eu estou conhecendo ali, o Maurício. Seja bem-vindo. Júlia. E a Silvia, ali, que Deus abençoe. São todos muito bem-vindos aqui. Gente, quero, antes de eu falar, eu prometo que vou ser rápido se, diga para o irmão, se, diga para ele, você comprar o livro. Se não comprar o livro, olha, nós vamos virar, já mandei fechar as portas ali, a gente vai ficar até bem mais tarde aqui, tá? Então nós estamos aqui, Deus nos deu esse livro há um bom tempo. Por quê? Eu fazia muito programa de rádio, né? Um dia eu chegava da rádio e comecei a escrever o que eu falava, porque não tinha muito tempo para falar. Então eu comecei a escrever e escrevi 100 mensagens curtas e acabei publicando. E esse é o livro, são 100 mensagens, tem um texto bíblico e uma reflexão e uma frase referente àquilo que Deus nos deu para escrever. Então são mensagens de ouro. Eu cheguei ali, estava 35, eu falei, não, hoje aqui é 20, então é R$20, passe lá, não deixe de levar esse livro, vai edificar muito a sua vida. Se você levar, eu vou ser bem rápido aqui, em nome de Jesus. Gente, eu estou muito feliz com essa conferência, diferente do ano passado, né, que a gente falou sobre menos assuntos, nós temos muitos assuntos, não perca amanhã de manhã, não perca amanhã no início da tarde, vai ter um workshop aqui, fenomenal, nós vamos aprender muito e também durante a tarde as ministrações, além de edificantes, elas vão nos ensinar bastante, tá? Então tem vários assuntos e eu vou falar um pouquinho agora sobre avivamento, mas de uma maneira muito, muito simples, muito sucinta. Eu tenho certeza que amanhã o pastor Wagner vai trazer com mais profundidade uma palavra muito interessante, mas eu quero só trazer algo que Deus colocou no meu coração para trazer para os irmãos, tá? Avivamento é fruto de unidade. Eu ouvi a palavra aqui, estava pensando, meu Deus, como muitas coisas batem com aquilo que nós temos pensado para o Brasil, que nós temos pensado para o nosso estado, que nós temos pensado para a nossa igreja. Em 2012, quando nós começamos a trabalhar com células, nós começamos a viajar muito para aprender, participar de muitos cafés, de muitas conferências iguais a essa.
E uma das coisas que, sobre todas, que nos chamavam a atenção era o jeito, pastor Inácio, Deus abençoe, que era o jeito que nós éramos tratados por todas as pessoas e tratados da mesma forma. Ao observar um pouquinho mais profundo, nós fomos ver que aquelas pessoas falavam muitas palavras iguais, ou falavam a mesma coisa. E a gente achava, no início, eu sou oriundo de igreja tradicional, muito tradicional, eu achava que aquilo parecia ter alguma coisa ensaiada. Mas eu comecei a perceber que, daquela forma, Deus estava operando profundamente nas igrejas através da maneira que as pessoas entendiam o Evangelho, da maneira que as pessoas entendiam aquilo que estavam fazendo dentro da igreja, e que tudo fluía a partir de uma unidade, a partir de um comando, a partir de uma direção que era seguido por toda a igreja. Desta forma a igreja se tornava forte, se tornava intransponível até mesmo. E ela podia gerar, os úteros se tornavam saudáveis, e a igreja começava a gerar, e nós levamos isso para Rio Grande, foi a época que mais nós crescemos como igreja, quando nós entendemos que nós precisávamos ser um em Cristo Jesus. Por mais que nós procurássemos milagres, por mais que nós procurássemos informação, por mais que nós procurássemos coisas extraordinárias, a gente entendeu que o tempo que mais nós crescemos foi o tempo que nós começamos a desejar ser um em Cristo Jesus. Quando nós entendemos que aquele que era o unigênito, ele se tornou sim o primeiro de muitos irmãos, e nós éramos esses irmãos que estávamos crescendo e aprendendo com ele para viver aquilo que ele estava querendo e desejando, projetando, já estava pronto no céu para que nós vivêssemos. Então, de tudo que nós formos falar de avivamento, eu entendo que avivamento é fruto de uma unidade, quando nós somos um com o nosso irmão. Diga aí para o seu irmão, eu preciso ser um com você nesse momento. Eu preciso ser um, porque quando nós falamos a mesma coisa, nós vamos avançar como igreja, nós vamos avançar como denominação, nós vamos avançar como família, nós vamos avançar como casal, nós vamos avançar. Nós não podemos nos prender naquilo que era, naquilo que passou, mas nós precisamos avançar em Cristo Jesus. E avivamento é trazer algo novo, é trazer algo vivo, é trazer algo diferente para a casa do Senhor. E essa coisa diferente, ela acontece quando nós somos iguais, quando nós somos um em Cristo Jesus. Eu vou ser bem rápido, prometo, eu vou acelerar. Abra a Bíblia, por favor, em Atos, capítulo 2 e versículo 1. Nós não vamos projetar, mas se você tiver a sua Bíblia aí, abra. Em Atos, capítulo 2 e versículo 1, que nos diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente reunidos no mesmo lugar. Versículo 2, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e enchia toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. Versículo 4, e todos, diga aí para o seu irmão, todos, não ficou ninguém, gente. Foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falasse. Queridos, quando Jesus saiu do túmulo, quando Jesus ressuscita, Jesus passou aproximadamente 40 dias ensinando, discipulando, como nós ouvimos na mensagem anterior. Jesus, ele passou esse tempo todo. A igreja que Jesus dirigia era uma igreja que tinha aproximadamente 15, 20 mil membros. E agora, Jesus ele ressuscita e ele vai até Pedro para passar a liderança da igreja para Pedro. No 1 Coríntios, capítulo 15, quando Pedro assume, a Bíblia diz que ali tinha aproximadamente em torno de 500 membros que era da igreja de Jesus. Ou seja, não era um bom momento da igreja. Não era um bom momento daquelas pessoas. Afinal de contas, eles estavam acostumados a frequentar os cultos da igreja de Jesus com muitas pessoas. Eram milhares de pessoas que frequentavam aquela igreja. Mas, de repente, eles estão diante de uma igreja que não tinha mais 15 mil pessoas ou 20 mil pessoas. Agora eles estavam com 500 pessoas e Jesus estava passando a direção da igreja. A igreja estava passando por uma certa crise. Jesus não havia pecado. Não tinha erro naquilo ali, mas a igreja passava por crise. Nós acabamos de ouvir na mensagem, quando ele sai de Curitiba, chega aqui, era menos pessoas. Mas havia um propósito, Jesus tinha algo a ensinar através daquilo.
Todos os momentos que nós estamos passando, se nós estamos passando debaixo da direção, debaixo da graça de Deus, debaixo da vontade de Deus. Como nós ouvimos aqui, uma coisa é fazer a vontade de Deus, outra coisa é amar a vontade de Deus. Nós entendemos que existe um propósito para tudo aquilo que Deus está fazendo, apesar e através de nós. O povo começou a ir embora, 500 pessoas, desacostumado por ver pouquíssima gente no culto. Imagina que coisa difícil devia ser. 15, 20 mil pessoas, agora 500. E a Bíblia nos diz que aquele povo ainda começou a ir embora, que chegou aproximadamente a 120 pessoas. Eu imagino que as conversas dentro da igreja seriam: eu não quero ficar nessa igreja, porque a igreja de Jesus tinha milagre. Jesus curava, Pedro não cura. Jesus andou sobre as águas e Pedro afundou nas águas, né? Jesus ressuscitava mortos e Pedro não ressuscita. Eu não vou mais nessa igreja. Talvez aquelas pessoas não tinham entendido, a multidão que estava naquela igreja não havia entendido, e toda a sua fé estava pautada nos milagres. Como se os milagres fossem a referência de todo o poder, de tudo aquilo que a igreja deveria ter e deveria ser. Não que não seja bom, nós precisamos buscar por isso, mas não nos debruçarmos nisso para ser a referência daquele templo ou do lugar ao qual nós frequentamos, alguma coisa que não seja a presença, a arca do Senhor Jesus Cristo nela. E as pessoas, eu imagino que elas estavam conversando sobre isso e disseram: não vamos mais na igreja, vamos sair da igreja. Quantas vezes eu escuto isso? Hoje nós estamos à frente do conselho de pastores na nossa cidade, e nós escutamos muito isso, muitos pastores reclamando pelas dificuldades que estão tendo, talvez por causa da pandemia. Olha, eu fazia isso e agora não consigo fazer. Eu agia dessa forma, agora eu não consigo agir. E as pessoas de alguma forma estão indo embora. Talvez essas pessoas ainda não entenderam que o que nos conserva e o que nos deve nos atrair para a casa do Senhor é a presença do Senhor Jesus Cristo. Se nós viermos no culto e não tiver o milagre, mas tiver a presença, nós vamos sair cheio da presença e vamos glorificar o nome do Senhor. Se nós viermos e não tivermos alguém andando sobre as águas, nós vamos sentir a presença e vamos sair completos da presença do Senhor Jesus Cristo. A igreja do Senhor Jesus passou por isso, passou por esse momento de dificuldade. E às vezes nós não entendemos quando nós estamos passando por isso. Quando Pedro assume a igreja, a Bíblia nos diz que ela entra ainda mais em declínio, que não chegava a 120, tinha menos de 120 pessoas. E alguém dizia: olha, essa igreja vai falir, essa igreja acabou. Eu também diria, né? Eu creio que você diria também. Imagina, né? Eu vou repetir, 15 mil pessoas, daqui a pouco você chega no culto, tem 120. Eu lembro, há muitos anos não, porque eu sou novo, né, gente? Alguns anos atrás, né, eu congregava numa igreja, e essa igreja se dividiu, eu lembro como se fosse hoje, e eu fui no primeiro culto dessa divisão. Imagina aqui, quando eu cheguei, tinha só a metade, como se fosse assim, desse lado não tinha ninguém, desse lado tinha. Aquilo foi muito estranho para mim. Eu disse: meu Deus do céu, acabou a igreja, né? Eu cheguei a pensar isso, passava isso na minha mente, né? E esse povo aqui estava passando por isso, estava pensando isso. Eu acho que agora a igreja faliu, né? A igreja acabou. Mas eles esqueceram que a visão de Deus para a igreja, ela é interminável, ela não termina. Deus tinha um outro pensamento, Deus tinha uma outra visão. Eu vou abrir um parênteses aqui, eu não sei de que forma você entrou aqui pensando o que você está pensando a respeito de. Mas Deus tem uma outra visão para a sua situação, Deus tem uma visão diferente para aquilo que nós pensamos. Os pensamentos de Deus sempre são diferentes dos nossos. Deus tem uma visão de crescimento e essa visão nunca mudou. Deus tem uma visão de avivamento e essa visão não mudou. Basta a mim e a você nos colocarmos no lugar que Ele quer que nós estejamos para que isso seja manifesto, a sua glória seja manifesta e nós vivamos aquilo que Ele quer que nós vivamos. Não interessa se estamos por um momento passando dificuldade, nós vamos crescer. Diga aí para o seu irmão: Deus quer que a sua obra seja avivada no nosso meio sempre. Amém, meus irmãos? Você está entendendo até aqui? Não interessa se estamos no pior momento, Deus quer avivar a sua obra. Não interessa o bairro que nós estamos instalados, Deus quer avivar a sua obra lá. Não interessa se a igreja é pequena ou grande, Deus quer avivar a sua obra. Talvez alguns dos irmãos lembrem
Talvez algum dos irmãos lembrem, em 1989, na Romênia, nós tivemos uma grande dificuldade. O ditador romeno, ele começou a perseguir o povo. E a história nos diz que era muito difícil, as compras, todos tinham dificuldade de tudo. Não podia ter reclamações naquele país. Isso saiu nos jornais, a gente leu. E o povo era perseguido, a igreja era perseguida, até que um dia resolveram perseguir um pastor de uma igreja de 80 membros. E a prisão daquele homem foi anunciado. Eu já escutei isso várias vezes, já li. Foi anunciada a prisão daquele pastor. Mas antes da polícia chegar, aquelas pessoas da igreja foram até a casa do pastor e se reuniram em volta da casa daquele pastor. Todos juntos, diga aí para o seu irmão, todos juntos. Eram só 80, mas todos estavam juntos. A história nos diz que eles fizeram um círculo na volta da casa daquele pastor. E quando a polícia chegou, ela chegou em um número pequeno, porque afinal de contas iam prender só um homem. Estavam todos à volta e não conseguiram prender o pastor. A polícia volta para buscar reforço. Os crentes daquela cidade ouvem aquela história e começam a se reunir na casa do pastor. Um jovem batista, ao cair da noite, ele sai e compra velas e começa a distribuir velas para aqueles que estavam na volta da casa do pastor, e ele começa a acender aquelas velas. A polícia chega com armas pesadas, atira, mata várias pessoas que estavam ali. E aquele jovem é atingido com um tiro na perna. Rapidamente ele foi levado para o hospital, mas a sua perna precisava ser amputada para que a sua vida fosse salva. E a sua perna é amputada e ele está lá com dores, e alguém chega e pergunta para ele: você não se arrepende do que você fez, do que aconteceu? Ele falou: eu não me arrependo, porque eu perdi uma perna, mas eu acendi a primeira vela. Deus nos chamou para acender as velas da esperança de um povo perdido que caminha para o inferno. Naquela mesma noite, uma jovem assembleana sai gritando pelas ruas: Deus existe, Deus existe, Deus existe, liberdade. 10 dias depois, no dia 25 de dezembro de 1989, Deus liberta a Romênia. 100.000 pessoas saem à rua, porque um dia alguém resolveu acender uma vela, a vela da esperança, a vela do avivamento. Eu não sei em que situação você está, onde você está, em que prédio você mora, mas Deus te chamou para ser o primeiro a acender a luz da esperança de um povo que está perdendo nesse mundo. Amém? Não interessa onde nós estamos, mas umas coisas que nos prendem a não acender essas velas, a não trazer uma esperança, é o medo daquilo que aconteceu. Muitos daqueles líderes que viram a igreja de Jesus com 15.000 pessoas, agora estavam com medo de ver apenas menos de 120. E o medo, ele acaba nos privando de viver aquilo que Deus tem para que nós vivamos. Porque o medo começa quando a fé acaba. A fé, ela começa quando o medo acaba. Então só temos fé quando nós deixamos de ter o medo. Embora o medo muitas vezes é didático. Eu tenho medo de pular daqui, porque eu sou muito novo e os meus ossos já estão em formação, eu posso quebrá-los, não é? Então eu tenho medo de pular daqui. Então o medo é didático nesse caso. Mas o medo, ele não pode nos paralisar. O medo daquilo que aconteceu. Muitos de nós não vivemos um novo de Deus, um avivamento, ou um novo, ou um crescimento, porque estamos presos naquilo que passou. Viemos de algumas denominações, viemos de movimentos maiores de igrejas, de movimentos espirituais, vivemos algo espetaculares, vivemos o tempo dos dons, o tempo dos milagres, e às vezes nós estamos presos nisso e não vivemos aquilo que Deus tem para nós, que é maior do que nós podemos imaginar ainda. Muitos não avançam, porque querem caminhar para frente olhando para trás. Quem lembra da mulher de Ló? Olhou para trás, virou uma estátua de sal. A prisão ao passado destrói o nosso potencial. O passado para alguns é uma opressão, mas o passado para alguns às vezes é uma atração. Mas Deus quer que eu e você olhe para frente, olhe para o novo, sinta através dele, veja pelos olhos dele aquilo que ele quer realizar através da minha e da sua vida. Se nós queremos viver o futuro, nós precisamos esquecer o passado. Eu lembro do testemunho, eu estava em Santarém, uma conferência,
bem no início do MDA, e eu lembro do pastor Eibe falando das histórias, e aquela igreja me encantou. Um dia eu estava, numa terça-feira, eu estava na frente da Igreja da Paz em Santarém, e eu comecei a ver aqueles ônibus chegando, e eu fui me informar, e alguém falou, são 60. Eu pensei, são 60 ônibus trazendo os membros para um culto de terça-feira, né? Alguém disse, não, pastor, são 60 linhas de ônibus. Então são 60 linhas de ônibus, cada linha tem alguns ônibus que trazem os crentes para assistir o culto de terça-feira. Eu fiquei encantado com tudo que eu via. A gente foi dar uma volta nos Ribeirinhos, lá, não sei, vários de vocês já devem ter ido lá, né? Imagino que sim. E naquela tarde a gente construiu uma igreja. A igreja ficou não construída fisicamente, mas os recursos para a igreja saiu ali, todos nós ofertamos e a igreja estava pronta. Aí o pastor disse, não, nós já temos o recurso necessário para a construção da igreja. Tudo aquilo me encantava, né irmãos? E quando eu soube de quantos membros tinha a igreja, se falava em 60 mil membros, 70 mil membros, mas recentemente, não sei se os irmãos viram, o Eibe corrigiu um erro grotesco, né? Ele disse, não, irmãos, eu quero falar para o Brasil que nós erramos, né? Os cálculos estavam errados, né? Nós exageramos nos números. A igreja só tem 50 mil membros, né? Eu fiquei encantado, isso realmente tem bem menos, não tem quase ninguém, né? Fiquei pensando comigo. Eu disse, pô, bem menor que a minha. Eu disse, meu Deus do céu. Ele é fenomenal, né? Mas esse Eibe, com essa igreja, um dia ele resolveu vir para São Paulo. Vocês lembram? Ele foi para Fortaleza. E ele passa a igreja para alguém. Ele passa, eu não lembro o nome do pastor, acho que é Geraldo que ficou lá. Você não lembra, Leandro? Sabe? Geraldo, né? Ficou lá. E na época a igreja não tinha esse número de membros, eu pulei um pouquinho. Mas quando o pastor saiu, a igreja ela cresceu muito. Porque alguém não ficou olhando para o passado. Porque alguém enxergou o presente, o futuro. Porque alguém resolveu olhar com os olhos de Deus. O passado, ele nos aprisiona e nós deixamos de viver aquilo que Deus tem para nós. Porque o passado nos traz uma falsa sensação de segurança. Aqueles que eram escravos no Egito, eles tinham comida todos os dias. E eles achavam que eram seguros ali. Quando eles saem dali, quando eles tiveram a primeira percepção que possivelmente faltasse alguma coisa, eles deram saudade do tempo da escravidão. A falsa sensação de segurança, às vezes nos prende no passado. Eu quero te dizer que às vezes nós estamos na igreja só como membros, vivemos sentados aqui no banco e alguém nos convida, vem liderar, vem trabalhar. Mas a falsa sensação de segurança daquele lugar que nós estamos nos prende ali e nos impede de avistar o futuro. Deus quer nos levar para lugares muito maiores e melhores e muito mais altos que você imagina. Isso é por fé. Pastor, eu não estou vendo, mas eu não estou dizendo que você deve ver. Eu estou dizendo que você deve crer. Porque a fé nos leva para lugares que a nossa visão não consegue enxergar. Ter fé é pisar onde não ter piso, é crer no incrível, é ver o invisível, enfim, é passar por lugares que jamais os incrédulos saberão onde fica. Nós chegaremos lá através da fé. Deus tem algo muito maior. Se o Tércio tivesse ficado em Curitiba, jamais estaria numa das maiores igrejas do estado aqui. Deus tem algo grande para você. Mas nós precisamos deixar o passado para lá. Em Êxodo ele sentiu saudade da escravidão, mas Deus tinha algo maior. Deus tinha algo maior para eles. Então não é, querido, sobre as condições. Avivamento não fala sobre as condições. Crescimento não fala sobre as condições que nós estamos vivendo no momento. Sobre o lugar que nós estamos instalados no momento. Mas é sobre uma palavra profética de Deus. Que Ele ama o crescimento, Ele ama o avivamento. E vai acontecer para aqueles que creem em nome de Jesus. Diga aí para o irmão, creia, irmão, em nome de Jesus. Não é para ver, é para crer. Depois nós vamos ver. Mas a igreja de Pedro, naquele momento, estava decaindo. Não tinha os milagres, não estava acontecendo as curas que acontecia. Mas de repente o Espírito Santo ele chega. E agora ele vai mostrar uma estratégia diferente para Pedro. Ele vai contar alguma coisa diferente para Pedro. Porque crescimento requer uma estratégia. E nós pensamos em crescimento sobre fruto de oração, de jejum e tudo mais. E isso é necessário. É imprescindível, aliás.
Mas não pense que o crescimento da igreja está somente pautado nessas coisas visíveis, naquilo que nós podemos. Nós vemos que Lázaro, ele foi ressuscitado. Ele deveria ser um dos maiores pregadores da Bíblia Sagrada. O filho da viúva de Naim devia ser um dos maiores pregadores da história da Bíblia. Mas eles não foram. Então não tem o crescimento ele não deixa de existir porque ele não tem cura. Mas não existe cura onde nós estamos pautados, ou na igreja. Mas não tem crescimento no culto, não tem crescimento na nossa história. É porque muitas vezes nós não cremos na unidade para que o maior milagre, que é o milagre da salvação, aconteça. E depois que estas coisas acontecerem, os milagres, as curas, elas vêm em nome do Senhor Jesus. Então não tem crescimento. A gente diz, queridos, agora na pandemia, eu falava para mim mesmo e para alguns pastores, olha, nós estamos por dificuldade por causa da pandemia, não é? Nós estamos passando isso por causa disso. E eu tentava achar desculpas para aquilo que talvez nós não fizemos como igreja. E é bom a gente achar desculpas porque a gente descansa um pouquinho, não é? A gente se debruça naquilo ali. Mas não tinha crescimento que talvez faltava mais unidade no nosso meio. Aquela que nós tínhamos anterior. E o Espírito Santo, quando ele chega para perto, para Pedro, ele traz uma estratégia diferente. Eu vou ser bem rápido, eu vou pular aqui. Ele traz algo diferente para Pedro. E Isaías fala que Deus pensa diferente do que nós pensamos. Deus sempre vai pensar diferente. E pensamentos, eles precisam estar sempre em Deus. A nossa vida precisa estar em Deus. O próximo passo precisa estar em Deus. Tudo aquilo que nós vamos fazer precisa estar em Deus, porque durante a pandemia, a gente tentou criar tantas coisas, não sei vocês aqui, mas nós como igreja tentamos inventar tantas coisas, né? Porque nós pensávamos que o que está faltando é mídia, o que está faltando é som, o que está faltando é divulgação nas redes sociais, o que está faltando são câmeras de qualidade, o que está faltando, tudo isso é bom. Mas isso era o que eu pensava. E pensamentos, eles produzem caminhos. Mas muitas vezes esses caminhos que os nossos pensamentos produzem, eles não são os mesmos caminhos que Deus escreveu e sonhou para nós. Assim como eu penso, assim eu vivo, e os meus pensamentos produzem os caminhos que eu estou trilhando com fé ou sem fé. Se eu penso algo a respeito eu vou agir daquela forma a respeito daquilo que eu estou pensando. Mas Deus tem pensamentos diferentes dos nossos. Deus tem pensamentos diferentes ao meu respeito. E esses pensamentos de Deus a meu respeito têm uns caminhos já pronto para que eu trilhe. E é um caminho de vitória sempre. Mas cabe a mim entender que eu preciso andar nos caminhos do Senhor. Eu sempre leio esse texto do cego de Jericó e quando ele pergunta e a multidão diz, olha, é Jesus o Nazareno. Mas quando ele se dirige a Jesus, ele se dirige a Jesus, o filho de Davi. A multidão pensava um respeito sobre Jesus, mas ele tinha um outro pensamento, ele já reconhecia que aquele era o filho de Davi. E esse pensamento dele produzia um caminho de bênção, de vitória para a vida dele. Nós precisamos pensar o que Deus pensa a nosso respeito. Nós precisamos entender que Deus tem sempre algo melhor para nós. Aquele pessoal da Romênia, da igreja, entendeu que o país estava em crise, o país estava fadado à destruição. Mas eles colocaram diante de Deus a sua fé e foi mudada a história daquele país. Então, sobre o crescimento da igreja, Jesus deixou bem claro, não é pelos milagres, não é porque os mudos falaram, eu anotei aqui, não são porque os cegos enxergaram, mas é pela revelação da palavra. Tudo isso é bom, mas Jesus, ele ora ao Pai, em João capítulo 17, versículo 21, e ele ora assim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Não estava pautada nos milagres essa estratégia nova que o Espírito Santo estava trazendo para Pedro.
Jesus está dizendo, o crescimento da igreja não está pautado nos milagres, o crescimento da igreja está pautado na unidade da igreja. Diga aí para o seu irmão, o avivamento ele provém de uma unidade em Cristo Jesus. Você sabe o que impede a igreja de crescer? Não é a ausência de milagre, mas a presença da duplicidade dentro da igreja. O que impede uma família de ser abençoada não é a ausência da presença de todos juntos, mas é a duplicidade de pensamento. O que impede um casal de avançar é a duplicidade de pensamento. Um pensa do jeito, outro pensa do outro. Não avança. Então a duplicidade de pensamento ia levar aquela igreja ao fracasso, mas de repente o Espírito Santo chega e ele diz, olha, eu trago a unidade para você. E o crescimento vai continuar. Então a visão individual, ela nos impede o crescimento. O pensamento contrário nos impede o crescimento. E a duplicidade das atitudes nos impede o crescimento. A presença da disputa, o desamor, o individualismo, etc. Isso impede o crescimento da igreja. Mas Deus, Jesus na sua oração, Ele diz para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és um em mim e eu em ti. Amém? Vamos ser um em Cristo Jesus, meus irmãos. Vou ser bem rápido aqui para terminar. Mas quando a igreja se une, e ela diz, grande aqui não é a igreja, que nem foi visto aqui na mensagem. Grande aqui não é a denominação, mas grande aqui é Ele, o Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso. Essa igreja avança e vive um avivamento da sua obra, e o mundo vê que a presença de Deus existe e é viva dentro da casa dele. Amém? Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. E o Espírito Santo chega naquele momento e traz a unidade, uma estratégia de unidade para a igreja. A igreja não estava crescendo, vou repetir, aproximadamente 120 membros. Mas quando o Espírito Santo chega, não chega fazendo milagres. Se nós olharmos o dia de Pentecostes, nós não vamos ver a cura de ninguém, não vamos ver o relato do paralítico andando, do cego vendo, do coxo saindo do seu lugar e indo embora. Mas a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Eu fui estudar, os irmãos sabem que eu fui estudar nos Estados Unidos, e eu descobri que lá todos significa todos. E a Bíblia diz aqui para mim, que todos foram cheios do Espírito Santo. Diga aí para o seu irmão, é para você também, meu irmão. Mas eu não concordo, eu não penso assim, não interessa, isso é para você também. Da mesma forma é para você também. A Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo. E eu vou terminar aqui falando da estratégia do Espírito Santo rapidinho. E o Espírito Santo havia trazido uma estratégia do crescimento. E o crescimento requer estratégia. Muitas vezes nós não crescemos, talvez por conta disso. Em Atos capítulo 2, versículo 1, um texto que nós lemos no início. No versículo 1 nos diz assim: e cumprindo-se um dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu quantos sons? Um som. Primeiro nós temos unidade geográfica. E todos estavam reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som. Quantos membros eram da igreja? 120. Por que não veio 120 sons? Mas veio um som. O crescimento da igreja, o avivamento na igreja está pautado na unidade auditiva. Deus quer trazer uma unidade auditiva. O que é pregado aqui, o pastor aqui na frente escuta, o irmão lá na portaria escuta a mesma coisa. O problema da divisão da igreja não é a falta de milagres, mas é a ausência da unidade. É quando um som é falado aqui acima e outro som é falado lá no meio e outro som é falado lá atrás. É quando há um comando aqui de cima e um outro comando no meio da igreja. Deus quer trazer um avivamento para aquele povo naquele momento, mas a Bíblia diz que vinha um som. E veio um som, não veio um som para Pedro, não veio um som para Tiago, não veio um som para as mulheres que estavam presentes, para os jovens que estavam presentes, mas naquela noite veio um som, um único som chegou. A primeira coisa que o Espírito Santo traz e ensina como estratégia para aquele povo é a unidade auditiva.
Queridos, nós estamos vivendo um tempo de duplicidade daquilo que se ouve. Nós ouvimos muitas coisas, nós temos excesso de informação. E às vezes nós vivemos um excesso de informação sem ter um mínimo de transformação. Porque há muita confusão naquilo que nós ouvimos. Deus colocou e tem plantado você na igreja a qual você congrega. E essa igreja tem um pastor para pastorear a sua vida e dar direção debaixo da orientação de Deus. Se é bíblico aquilo que tem aqui, em nome de Jesus, seja ovelha, siga, ouça aquilo que está sendo dito e você vai ver a sua vida e a igreja a qual você está plantado prosperar para a glória do nome do Senhor Jesus. A grande dificuldade dos dias de hoje é que os crentes, muitas vezes, o Daniel, ele quer ser um adolescente. Nós não fomos chamados para ser dependentes total. Nós não fomos chamados para ser dependentes, mas tampouco independentes. Mas nós estamos vivendo um tempo que a igreja está independente. Você escutou? Eu escutei, mas não vou, mas já esqueci, porque eu vou escutar outra coisa. Eu vou escutar o que meus pensamentos dizem, o que minha vida diz. E às vezes nós estamos na igreja, mas não somos pastoreados. Mas o Espírito Santo traz uma estratégia naquela noite para uma igreja que estava passando por uma dificuldade. Ele traz a unidade auditiva. Em nome de Jesus. Comece a ouvir o que o Espírito Santo está falando através dos ministros dessa igreja e da igreja a qual você congrega. Abra os seus ouvidos e diga: Deus, deixa eu ouvir aquilo que tu está falando através dos teus filhos. Transforma a minha história, faz uma metanoia na minha vida, porque eu quero viver um avivamento nesse último tempo da igreja. Eu quero ver a minha igreja, ó Deus, produzindo frutos para a glória do teu nome. Unidade auditiva, nós precisamos ouvir o mesmo som. Não são 2 sons ou 3 sons, mas é um som, diz a Bíblia. Estavam todos reunidos e veio do céu um som. Não há crescimento quando há duplicidade de vozes de comando. Não há crescimento quando é liberado um som no altar e um outro som lá atrás. Uma voz de liderança, uma voz de comando e outras vozes no meio daquilo a qual nós estamos inseridos. O Espírito Santo chegou e disse: não é um som de Pedro, não é um som de Tiago, não é um som de João, mas é um som que eu quero para a minha igreja. E esse som é o som que vem dos céus. E todos vão ouvir a mesma coisa. Vai chegar um som na tua casa da presença do Espírito Santo de Deus. Quando nós dizemos: Deus, eu quero ouvir a tua voz, somente a tua voz, através daqueles que estão, ó Deus, colocados nos lugares que tu os colocou para falar ao meu coração. Em nome de Jesus, queridos, eu quero ser profeta na sua vida, que na sua casa tenha um som só. Às vezes nós estamos vivendo problemas dentro do nosso lar, porque existe um som da esposa e um som do marido. Às vezes nós estamos vivendo um problema dentro da nossa família, porque os filhos estão falando uma coisa, os pais estão falando outra, e não há concordância dentro de uma mesma casa. Deus nos trouxe aqui para dizer que Ele quer falar que você vai vencer em nome de Jesus. E nessa hora não ouça a voz de Satanás, não ouça a voz do inimigo, não ouça a voz daqueles que querem que você desça do muro da grande obra que você está realizando, mas ouça a voz do Espírito Santo que diz: você vai vencer para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Vai chegar um som e você vai levantar a mão e vai adorar, porque o som do Espírito Santo vai tomar a sua vida e vai te encher do Espírito Santo de Deus. Quem já está ouvindo o som de Deus aí, manifeste com glória, com aleluia, e diga: eu quero ouvir o som do Espírito Santo. Aleluia. Não há crescimento na casa se ouvir duplicidade de som. Não há crescimento na liderança se tiver duplicidade auditiva. Pedro, que tu estás ouvindo, Pedro? Eu estou ouvindo um som. Tiago, você está ouvindo o que? Eu estou ouvindo o mesmo som. Felipe, você está ouvindo o que? Eu estou ouvindo o mesmo som. Maria, você está ouvindo o que? Eu estou ouvindo o mesmo som. Ronaldo, você está ouvindo o que? Eu estou ouvindo o mesmo som. Que som é esse? É um som que vai arrebentar as cadeias do inferno, que vai quebrar as algemas e vai salvar as almas para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! O mesmo som. Nós precisamos ouvir o mesmo som. A segunda coisa que o Espírito Santo traz como estratégia, a Bíblia nos diz que foram vistas por quem? Foram vistas por eles, línguas como que de fogo. Foram vistas por todos. Todos viram a mesma coisa. A segunda estratégia que o Espírito Santo traz para eles:
para que o avivamento pudesse acontecer naquele tempo, era a unidade visual, e todos viram a mesma coisa. Tomé, Maria, João, você está vendo o quê? Eu estou vendo a mesma coisa, língua como de fogo. João, Pedro, Paulo, você está vendo o quê? Eu estou vendo a mesma coisa, língua como de fogo. E o Espírito chega e diz assim: olha, vocês vão ver a mesma coisa. Uma coisa que tem impedido o crescimento da igreja é a unidade da visão. Às vezes é passada uma visão e a gente tem uma outra visão. Duas visões é o quê? Divisão. Então Deus, através do Espírito Santo, traz a unidade visual para aquele povo. Quando nós saímos daqui e formos embora, a gente vai falar com tanta gente. Uma das perguntas que vai acontecer quando você chegar em casa, alguém que não pôde vir porque está trabalhando, ele vai perguntar para você como estava a conferência. E aquilo que você viu pode abençoar ou pode acabar com a fé daquela pessoa que você vai falar. Deus nos trouxe aqui para nos encher da sua graça e nos trazer um contentamento. Deus está servindo um banquete a partir da primeira mensagem, do primeiro louvor que foi cantado aqui. E até amanhã Deus tem muito a nos servir aqui. Talvez a gente não coma de tudo que for servido aqui, mas em nome de Jesus saia daqui com uma visão que essa conferência foi instalada para transformar a cidade de Cachoeirinha, e você faz parte disso. O que você viu lá, eu vi a glória de Deus. O que você sentiu lá, eu nem senti nada, eu estava até meio gelado, mas do meu lado eu vi que tinha alguém cheio do Espírito Santo, e aquilo começou a me contagiar de repente. Deus, através do Espírito Santo, traz uma unidade visual. E Ele diz: olha, vocês precisam ter a mesma visão. Porque às vezes eu estou vendo os defeitos, enquanto Deus quer mostrar a solução. Às vezes eu estou vendo o problema, enquanto Deus quer mostrar a saída do problema. Em nome de Jesus, que a sua visão esteja alinhada com a visão dos céus a partir de hoje. Porque o avivamento vai acontecer a partir da sua casa, se você crer. A visão tem que ser a mesma. E essa visão é a visão de cadeias quebrarem, como eu falei, de algemas serem arrancadas, e as vidas serão salvas em nome de Jesus, sendo glorificado pelas ruas da cidade de Cachoeirinha. Não há crescimento quando a visão é diferente. Não há crescimento quando um olha para frente e o outro olha para trás. Não há crescimento quando um quer ir para um lado e o outro quer ir para o outro. Não. Em nome de Jesus, comece a enxergar aquilo que Deus estabeleceu para a sua vida e para esta igreja, para a igreja a qual você congrega, para a glória do nome do Senhor. Visão vai além da vista. Visão vai além daquilo que nós estamos vendo nesse momento. É enxergar aquilo que Deus está enxergando. Visão não é somente o momento que eu estou passando, mas é um momento que eu estou crendo que eu vou chegar em Cristo Jesus. Eu lembro que quando nós fizemos a obra na segunda igreja que nós fizemos lá, Deus me mostrou a igreja pronta. E a obra estava com bastante dificuldade, nós estávamos trabalhando, a igreja não tinha piso, não tinha teto, não tinha banheiro, não tinha parede, era uma casa muito engraçada, não tinha nada. E a gente estava lá fazendo as coisas, e eu lembro que as irmãs, principalmente as mulheres, chegavam e olhavam, se assustavam, as paredes muito feias, tinha uma parte do telhado que não tinha, dentro de obra, né? E as mulheres chegavam, se apavoravam, e eu falei: nós vamos inaugurar tal dia. Eles: como, pastor? Não tem jeito. Mas Deus já tinha me mostrado até a cor das cadeiras, como elas iam estar ali e tudo mais. O momento era cruel. Eu lembro de um dia que acabou todo o material e a gente sentou, eu e mais alguns irmãos, sentou assim num lugarzinho, porque a gente não tinha tijolo, não tinha cimento, não tinha nada para continuar o templo. E aí chegavam alguns irmãos, ficavam apavorados, até que chegou um, eu lembro como se fosse hoje, e perguntou para mim: pastor, está faltando o quê? Eu falei: tudo. Ele falou: não posso dar tudo, mas eu vou dar uma boa parte, para pelo menos uma semana de obra vocês terem aí. E ele fez uma boa doação ali, e a visão que eu tinha tido, ela estava se tornando realidade. O momento era difícil. Queridos, eu não quero pessoalizar minha mensagem, eu estou tentando pregar para a igreja, mas eu não sei qual é o seu momento aqui nessa noite, tá? Pessoal, espiritual, mas Deus tem um momento melhor para você.
Talvez a gente saia, às vezes nós saímos. E uma vez eu lembro que eu estava num culto, Deus falou comigo que hoje acabava o teu sofrimento. Deus usou alguém e disse: olha, hoje acaba o teu sofrimento. Eu saí dali, foi a pior semana da minha vida, foi a pior segunda semana da minha vida. Eu falei: Deus, não era aquele dia que acabou o meu sofrimento. Deus falou comigo: sim, aquele dia acabou o teu sofrimento, mas tu precisa enxergar isso. Comece a ver. E a partir daquele dia as coisas começaram a mudar. No pior momento da minha vida eu vi que muitas coisas estavam mudando. Mas às vezes a nossa vista faz com que nós enxerguemos só as coisas difíceis e nos impede de celebrar as coisas boas. Nós deixamos de celebrar os bons momentos para ficar trancados nos momentos ruins. Deus está mudando muitas coisas na vida da igreja, que está tendo uma visão de avivamento. E às vezes nós olhamos para a política do nosso país e vemos tantas dificuldades, para os valores sendo quebrados, para os princípios sendo arrebentados, para as pessoas se matarem umas às outras, os valores, os amores acabarem. E nós dizemos que não tem mais jeito, mas eu quero te dizer em nome de Jesus: não olhe para seus lados pela vista, mas comece a ter a visão dos céus. Porque se tudo isso terminar aqui, a Bíblia diz que nós vamos para um lugar que não terá mais pranto, toda lágrima será enxugada, e nós cantaremos para sempre: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E é para lá que eu vou, e é para lá que eu vou, e daqui a pouco eu estarei lá. Comece a enxergar isso pela fé em nome de Jesus. Comece a enxergar isso. Aleluia. Oh! Eu lembro uma vez o Amy me contando que ele passava e via um homem bêbado em cima de uma mesa de sinuca, e ele gritava: paz do Senhor, irmão. As pessoas riam daquele homem e riam dele, porque como dá a paz do Senhor? Mas ele estava enxergando um dos pastores principais da sua equipe, que é hoje, que ajuda a escrever os seus livros. E quando estavam todos vendo um alcoólatra caído em meio a uma mesa de sinuca, jogado na sarjeta, ele estava enxergando pela visão quem seria aquele que Deus estaria restaurando brevemente e mudando a sua história. A unidade de visão, e eu termino aqui. Popular, eu creio que Jesus já falou que depois da unidade de visão, a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Fique em pé, em nome de Jesus. Eu queria que você orasse com alguém. Samuel, eu já estou terminando. Mas eu queria que você fosse em algum lugar aí, ou essa pessoa que está do seu lado, ore com ela. Porque avivamento é fruto de unidade. Eu não sei, não é união, não é somente estar juntos, mas eu queria dar a mão para alguém. Por favor, se mexa. Eu queria que você fosse alguém como aquele jovem batista lá na Romênia, que saiu a comprar velas, ele acendeu a primeira vela. Nós vamos daqui a pouco estar juntos nos céus. Nós vamos para os céus, e lá nós vamos passar a eternidade juntos. O avivamento começa quando eu me importo com meu irmão. O avivamento começa quando eu tenho uma visão diferente a respeito da igreja, a respeito dos meus irmãos. Quando eu começo a ouvir o som do Espírito Santo. Quando eu começo a ver que o Espírito Santo, ele quer se manifestar em mim e em você. Mas eu preciso ajudar a você, meu irmão. Eu preciso ajudar a você, minha irmã. Ore com alguém, dê a mão para alguém e ore. Feche seus olhos, nós estamos terminando aqui. Peça para ouvir o som do Espírito Santo. O nosso amigo, Santo Espírito. Um som. Vem. Venha